Gente, a paz do Senhor Jesus, nós vamos começar a nossa meditação na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Capítulo 4. O versículo é o versículo 13, que Paulo fala assim: está escrito, criei, por isso falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso falamos. Amém? Então Paulo está falando aqui nesse texto da importância de falar a palavra. Falar aquilo que nós cremos. O que nós cremos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, aquela fé vem no nosso espírito e aquilo que nós cremos, aquela certeza que veio no nosso espírito, daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Deus vai fazer, nós precisamos o quê? Falar. Precisamos confessar a fé. A fé tem que ser confessada. Por isso Paulo falou, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos. Esse é o espírito da fé. O espírito da fé é falar a fé, é confessar a fé. Quando nós confessamos a fé, nós estamos liberando o poder da palavra de Deus naquela situação que cremos, que hoje pode estar uma situação contrária, uma situação adversa, uma situação totalmente diferente daquilo que você creu, daquilo que nós cremos, mas a palavra, ela não tem nada a ver com aquilo que nós estamos vendo e nem sentindo, porque o meu justo, ele vive pela fé. Ele não vive pelo que ele está vendo. O próprio apóstolo Paulo, ele falou aqui, em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 7, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, o que estamos vendo pode estar contrário ao que Deus disse, ao que Deus falou. O que estamos vendo pode estar totalmente diferente daquela certeza que Deus colocou no nosso espírito quando nós ouvimos a palavra de Deus. Mas nós continuamos crendo, porque nós não somos guiados por aquilo que estamos vendo, e nem somos guiados por aquilo que estamos sentindo, e nem o que as pessoas estão falando a respeito daquela situação, mas somos guiados pela palavra de Deus, por aquilo que a palavra de Deus colocou no nosso espírito. Nós temos um texto no Salmo 27, o texto que o salmista falou, mas não é nessa versão aqui. Ele falou assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Vou pedir o pastor Guilherme para achar essa referência aqui, que eu vou falar para você aonde está. Mas o salmista falou assim: pereceria sem dúvida se não cresse que veria o bem do Senhor. É Salmo 27, 13 mesmo. É porque a minha versão, a versão que eu conheço é: pereceria sem dúvida se não cresse que veria o bem do Senhor na terra dos viventes. Então, primeiro você crer e depois que você ver. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Então, muitas vezes nós queremos ver, queremos ter um sinal, queremos ver uma pontinha de alguma coisa,
um sinalzinho, não. Fé não é ver para crer, é crer para ver. Quando eu creio, eu não estou vendo nada, eu tenho só uma certeza que Deus está fazendo aquilo e que Ele vai fazer, que Ele vai cumprir. Mas eu não estou vendo nada. Aí, a hora que Deus manifesta o milagre, que eu vejo com os meus olhos naturais. Mas antes, eu via pelos olhos da fé. A fé, ela tem uns olhos. Então, você enxerga aquilo que Deus está fazendo no mundo espiritual para estabelecer aqui. Nós vamos ver um texto também. Tomara que essa versão aqui esteja de acordo com a versão aqui que eu conheço. No livro do profeta Isaías, no capítulo 11, o profeta Isaías, falando a respeito de Jesus, no capítulo 11, no versículo 3, ele falou assim: deleitar-se-á no temor do Senhor e não julgará segundo a vista dos seus olhos. Então, o próprio Jesus, ele não era guiado pela aparência. Ele não era guiado por uma circunstância. Ele era guiado pela palavra que ele tinha, e ele mesmo era a própria palavra de Deus, o verbo que se fez carne e habitou entre nós. E muitas vezes nós perdemos a batalha, nós entregamos a nossa vitória para o inferno, porque não estamos crendo e não estamos andando por fé, estamos andando por vista, andando pelo sentimento, andando pelo que as pessoas acham e andando pelas nossas próprias conclusões. E deixamos a palavra de lado e não queremos andar nela porque nós achamos que é o que nós estamos vendo que é a verdade. A verdade não é o que eu estou vendo. A verdade é a palavra de Deus. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então a verdade é a palavra. A verdade é o que Deus falou. Então nós estamos, um exemplo que eu sempre uso aqui, nós estamos clamando pelo Filho e declarando a promessa de Deus para a vida dele. A palavra de Deus tem várias promessas em relação a filho e a família. Nós temos uma promessa que está em Atos, no capítulo 16, 31. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Promessa para toda a família, a salvação de toda a família. Nós temos para filho que os filhos são herança do Senhor. Que nós não tivemos filhos para assolação e nem para infelicidade. Então nós colocamos essas promessas de Deus em cima do nosso filho, da vida do nosso filho, e declaramos a vitória de Deus sobre a vida do nosso filho, sobre a vida do filho, sobre a vida da filha. As promessas que Deus tem liberado para a família. E quando nós olhamos para a família, nós vemos, muita dificuldade, nós vemos desencontro, nós vemos a falta de comunhão, a falta de diálogo, a falta de comunicação. Nós vemos a parede de inimizade, de separação erguida. Nós vemos um afastamento, um esfriamento muito grande. Então, o que eu tenho que fazer nesse tempo que eu creio numa coisa e estou vendo outra? Eu tenho que tomar a decisão de continuar crendo, mesmo não vendo nada. Acreditando na palavra que Deus falou, porque a qualquer momento que nós estamos vendo com os olhos naturais, vai passar. E o que estamos crendo e não estamos vendo é o que vai se estabelecer, e é aquilo que nós vamos ver com os olhos naturais e o mundo também vai ver. Mas nós temos que crer antes. Então a luta é muito grande. É muito grande a luta, porque
o inimigo, ele não vai se cansar de trazer fatos contrários, diferente daquilo que Deus falou e diferente daquilo que nós cremos. Mas nós temos que perseverar nessa palavra. Por isso que o apóstolo Paulo fala que esse confronto entre a realidade e a verdade, ele chama de bom combate da fé. É um bom combate porque nós não combatemos com pessoas, nós pegamos a fé, que é a espada do Espírito, e combatemos no mundo espiritual, não aceitando o sentimento que está me falando que não vai dar certo, não aceitando o pensamento que diz que eu não vou conseguir, não aceitando que as pessoas estão vendo a situação e concluindo que não vai dar, não aceitando nem sentimento, nem pensamento, nem a fala de terceiros, mas continuamente crendo na palavra de Deus, perseverando na fé, naquilo que Deus tem falado, porque a nossa fé é provada. Por isso que aquilo que nós cremos é diferente daquilo que nós estamos vendo. É o tempo da prova da fé. A fé, ela é provada. Então, o escritor aos Hebreus, no capítulo 10, no versículo 32, o escritor aos Hebreus falou assim, ó: Hebreus, no capítulo 10, ele falou assim no versículo 32. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta, muito combate de aflições. Então, quer dizer, quando que eu fui iluminada? É a palavra que ilumina a mim e a você. Porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, quando Deus envia aquela palavra para aquela situação que você está orando, que você está clamando, e Ele te dá uma resposta, essa palavra vai ser provada. A fé vai ser provada. O seu crer vai ser provado. Depois que você creu na palavra, combates virão em seguida, para mover você desse crer, mover você dessa direção, para você desistir de crer, para você olhar para trás, para você achar que você não tem palavra nenhuma, que isso tudo é coisa da tua cabeça, que Deus não falou nada com você, e que Ele não te deu resposta nenhuma, e que você continua sem resposta. Não. Ele te deu uma resposta, Ele te deu uma palavra para você andar nessa palavra, e quando o inimigo trouxer dúvida e trouxer incredulidade, você confessar a palavra, você abrir a tua boca e falar, conforme o apóstolo Paulo instruiu: crie, por isso falei, nós cremos, por isso também falamos. Então, falar a palavra, confessar a palavra, dizer a palavra, isso é poderoso, é uma atitude que libera poder na situação, porque Deus criou o mundo falando a palavra, dizendo a palavra. O homem ele fez com as mãos, e ele fez a mulher também com as mãos, tirando ali o osso, um osso da costela de Adão. Então, o homem ele fez com as mãos porque ele valoriza o toque, né? Porque o homem foi uma obra que tinha que passar pela mão de Deus. Mas o mundo inteiro, Deus falava e acontecia. Ele falava e acontecia. Ele falava e se realizava. Então ele tem mostrado para nós o poder da palavra. Ele não só criou o mundo com a palavra, Ele sustenta o mundo que Ele criou até hoje com a palavra dele. Ele criou
e Ele sustenta. Ele criou e Ele sustenta. Ele falava e acontecia. Ele fala e acontece. E nós, quando cremos e falamos o que cremos, também acontece o que falamos. Porque foi a palavra que Deus nos deu e nós estamos confessando essa palavra. Por quê? Porque aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, Paulo falou assim, Romanos 10, ele falou no versículo 10: pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então você crê com o coração e confessa com a boca. Então você vai confessando. Vai confessando, vai confessando. Qual palavra? Ele falou aqui que é a palavra da fé que pregamos. Ele disse aqui, no versículo 8, ele disse assim: a palavra está perto de você, está em sua boca e em seu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Então, quando nós pregamos essa palavra, e a pessoa que está ouvindo essa palavra, e nós que pregamos também estamos ouvindo, é a palavra da fé. Porque quando você ouve, a fé vem. Vem a certeza, vem a resposta, vem a alegria de que Deus entrou na situação, Deus está trabalhando na situação, Deus está tomando conta daquela situação, Deus está realizando, Deus vai realizar, e vem aquela alegria da palavra rema, da palavra revelada, uma palavra que me pegou por dentro e que pegou você por dentro. E dentro de nós tinha uma crise, dentro de nós tinha dúvida, dentro de nós os sentimentos e as emoções estavam confusos, mas quando a palavra veio, a palavra rema, e pegou você por dentro e eu também, toda aquela crise caiu. Caiu o medo, caiu a incerteza, caiu a insegurança, caiu a escuridão, porque a palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então aquilo que estava fechado se abriu um entendimento, as coisas clarearam para nós. E nós começamos a enxergar as coisas com clareza e começamos a nos definir. As coisas foram se definindo, porque a fé define, porque ela é uma certeza. Aquela oscilação, aquela indecisão, aquela insegurança, aquilo tudo cai. Porque fé é certeza. Então, aonde tem certeza, não tem nada indefinido, não tem nada indeciso, não tem nada oscilante. Aonde vem a certeza, a dúvida vai embora, a incredulidade vai embora, a oscilação vai embora, a indecisão vai embora, porque a fé traz para nós uma certeza. Amém? Deus te abençoe muitíssimo. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos diante de Ti as vidas que oram conosco. Nós repreendemos em nome de Jesus a dúvida, repreendemos a incredulidade, repreendemos a indisposição para crer, pessoas que não querem mais crer, porque na hora do combate da fé, na hora que a fé é provada, as pessoas não aguentam passar por essa prova, não conseguem manter a confissão. Mas ajuda esse homem, ajuda essa mulher, levanta cada um, dá coragem, dá ânimo, dá intrepidez, envia a tua resposta, envia a tua palavra, ajuda cada um a confessar a palavra, a crer nas tuas promessas, que o Senhor tem feito para cada um de nós. Em nome de Jesus Cristo, entra em cada lar,
Entra em cada família, abençoa esse município de São Gonçalo, abençoa as famílias que moram aqui, abençoa todos os moradores desse município, abençoa todas as instituições, todas as igrejas, meu Deus, todas as escolas, todas as universidades, todos os comércios e indústria. Abençoa essa população sofrida do município de São Gonçalo. Em nome de Jesus, muda a sorte das famílias, nos livra do mal. Senhor, nos guarda, nos protege, nos cobre com teu sangue. Cobre a nossa casa com teu sangue, a nossa família. Cobre a nossa entrada e a nossa saída com teu sangue. Em nome de Jesus, traz a tua paz, traz a tua segurança. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe muitíssimo e nós voltamos amanhã.